A fé e a dúvida não andam juntas. Vamos abrir as Escrituras em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu tenho certeza que hoje não vai chover, mas é melhor eu tirar a roupa do varal antes de sair. Será que para essa frase seria correto a utilização da palavra certeza, sendo que nessa mesma frase se apresenta uma dúvida? Ter certeza é declarar algo como válido, sem gerar a presença de qualquer dúvida. A fé é isso, a certeza do que esperamos, sem qualquer sombra de dúvida, pois onde há dúvida, não há certeza, e não havendo certeza, não existe fé. Confiar algo nas mãos de Deus é aguardar por sua resposta, sem interferir nas circunstâncias para se alcançar o objetivo. Muitos podem afirmar que Deus faz, mas que precisamos agir, e eu concordo. Mas isso depende de como será nosso agir, e um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão. Abraão pediu um descendente a Deus para ser seu herdeiro, e Deus resolveu que aquele que fosse gerado por Abraão seria o herdeiro, sendo este o filho da promessa, mesmo sabendo que Sara era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Gênesis capítulo 15, do versículo 3 ao 5. Abraão creu, mas como as coisas não aconteceram no tempo que eles queriam, Sara acabou tendo uma ideia que trouxe grandes consequências até os dias de hoje. Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 4. A precipitação de Abraão e sua mulher Sara os levaram a cometer um ato errado. Sara sugeriu que Abraão tomasse a serva egípcia por mulher, e Abraão concordou, gerando assim um filho que se chamou Ismael. Mas esse não era o filho da promessa de Deus. Mesmo assim, pela misericórdia, Deus ainda concedeu o filho da promessa, Isaque, conforme descrito em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Até aqui pudemos ver que Abraão e Sara não tiveram fé, mas a partir daqui vamos ver que Abraão aprendeu e colocou a fé em prática. Quando Isaque já estava maior, Deus pediu para Abraão oferecê-lo como holocausto, e Abraão obedeceu sem realizar qualquer questionamento. E uma frase que nos mostra sua fé está aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 5. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Mesmo subindo com o objetivo de oferecer seu filho como holocausto, Abraão afirma aos seus moços que os dois voltariam, como de fato aconteceu. E no livro de Hebreus conseguimos entender ainda melhor isso. Hebreus capítulo 11, do versículo 17 ao 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão sabia que mesmo que seu filho fosse entregue, Deus poderia trazê-lo de volta. Que possamos aprender com o erro e o acerto de Abraão, pois homens como Abraão nos foram deixados como exemplo para que não venhamos a cometer os mesmos erros, mas sim os mesmos acertos. Não deixe a dúvida entrar em seu coração. Viva pela fé. A fé move montanhas. Este será o tema do alimento de hoje. Estaremos realizando a leitura em Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo
que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Será que seria possível um monte se levantar e se lançar ao mar por meio da fé? No versículo em destaque, Jesus queria mostrar o poder da fé por meio de uma ilustração. E mesmo que tenha sido apenas uma ilustração, creio que também possa acontecer, desde que tenhamos fé, pois Deus já fez coisas ainda maiores. Eu não sei o que você, leitor ou ouvinte, está passando, mas se tiver fé e crer que Deus pode resolver o seu problema, e se o seu coração for puro quanto ao que almeja, tenha certeza de que Deus agirá da melhor forma. Mas lembre-se, Deus sonda os corações e somente atenderá nossa oração se houver sinceridade, fé e boas intenções. A fé sem obras é morta. Vamos abrir as Escrituras em Tiago, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Você é alguém que tem muita fé? Como acabamos de ler nos versículos em destaque, a fé sem obras é morta. Portanto, se tens muita fé, é porque realiza muitas obras. A Bíblia ensina que o cristão deve amar, perdoar, dividir, dar, sem esperar algo em troca. E sabemos que não conseguiremos realizar essas ações usando apenas palavras, mas será necessário colocar nossas obras em prática. Jesus Cristo nos deixou o exemplo do que é ter fé. Ele ensinava, orava, abençoava, mas junto dessas ações, ele realizava suas obras. Um exemplo disso foi quando multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar seus seguidores. Mateus capítulo 14, do versículo 14 ao 21. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo consistiu em palavras e obras que nos renderam a salvação. Devemos viver pela fé, e para que ela seja realmente viva em nossas vidas, deve ser acompanhada de nossas obras. A física de Deus, ação e reação. Este será o tema do alimento de hoje. Estaremos realizando a leitura em Lucas capítulo 6, do versículo 37 ao 38. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medires, vos medirão a vós. Talvez você já tenha aprendido na escola ou ouvido falar sobre a terceira lei de Newton, ação e reação, onde se afirma que toda a força que um corpo recebe é consequência da força que ele aplicou. O interessante é que isso se aplica em nossa vida espiritual. E muito antes dessa descoberta da física, isso já nos era ensinado por Deus. A palavra do Senhor é clara quanto à ação e reação. Tudo que fizermos ao próximo nos será feito. Se amarmos, seremos amados. Se odiarmos, seremos odiados. Em qualquer situação que nos encontrarmos, devemos nos perguntar: em meu lugar, o que Jesus faria? Se agirmos assim, viveremos melhor, teremos boas ações
e, consequentemente, boas reações. Viveremos longe de problemas, realizando o nosso chamado que é de ser luz e sal da terra, levando as boas novas de transformação e salvação. Viva como Cristo, que entregou sua vida por amor ao próximo, por amor a todos nós. Devemos amar o que um dia Jesus comprou com sua própria vida. Nosso papel é anunciar essa verdade com palavras e atitudes, e o Espírito Santo de Deus realizará a obra.